Jesus. Amém, queridos? Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. No livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Você sabe o que é fardo, querido? Fardo. Fardo, como diz o próprio Jesus, ele fala se dizendo, declarando que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Fardo tem a ver com algo que se carrega, não é? A ideia que vem sobre o capim, aquele monte de coisas que se trazia, bagagem que traz sobre as costas, seja do animal, seja do ser humano. A gente precisa ouvir a palavra e praticar a palavra, para que a gente não aumente o nosso fardo. Jesus ofereceu, está oferecendo um fardo leve. Fardo leve. Mas todas as vezes que eu vou por outro caminho, às vezes eu, na minha geração, vou viver isto de carregar um fardo pesado, ou a minha posteridade pode carregar um fardo pesado por minha responsabilidade. Deuteronômio capítulo 34, verso de 1 a 5, diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jacó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos. Porém, lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Aqui encerra um ciclo de um dos homens mais ilustres que nós conhecemos na história do Velho Testamento, chamado de príncipe de Deus, Moisés. É o último ato dele antes do seu corpo tombar. E a relevância de Moisés é tão grande que Satanás, quando Moisés morre, pediu autorização para possuir o corpo de Moisés, e o Senhor não permitiu. Tamanha figura que é Moisés para Deus. E, no entanto, querido, este homem que é chamado de príncipe de Deus, o homem mais manso da terra, ele não pôde entrar na terra prometida. Não foi culpa de Deus, não foi falha de Deus, não foi erro de Deus, pelo contrário. Em toda a história, a biografia de Moisés, nós vamos encontrar Deus trabalhando com ele, lhe dando chances, instruindo ele. E todos nós aqui sabemos que há um preceito bíblico que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, eu preciso me lembrar disso. Tem gente que não tem o que eu tenho, então já aquilo que eu tenho, preciso saber naquilo que eu emprego. Seja dons, seja talento, seja riqueza, a quem muito se dá, muito vai ser cobrado. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 11, não precisa abrir do 28 a 30, precisamente ele fala isso no verso 30, que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Mas às vezes nós invertemos isso e arrumamos fardos pesados para a nossa vida, por desobediência. Quantas vezes o Senhor diz na palavra: se o meu povo entendesse, comeria
o mel mais doce, o trigo mais fino. E você vai encontrar inúmeras situações em que o povo, muitas das vezes, ou alguns reis, alguns homens, inverteram as coisas. Irmãos, a bênção de Deus não traz dores. Repete comigo, a bênção de Deus não traz dores. Quando a gente está espiritual, a gente consegue enxergar algumas coisas, laço, brecha, porque tudo que nos afasta de Deus não pode ser bênção para a nossa vida. Porque a bênção do Senhor, Ele diz que elas não trazem dor. E às vezes nós invertemos o fardo que é leve, por loucura, por simplesmente displicência para com a palavra. Ou porque às vezes a gente quer andar na mesma marcha do mundo, dos empresários do mundo, dos funcionários públicos do mundo. Às vezes a gente tem um fardo, todos nós temos, não às vezes, todos nós temos. E Jesus diz, olha, encosta em mim, fica comigo, que o meu fardo, ele diz, é leve. E quando ele fala de jugo, nós conhecemos muito bem sobre isso. Paulo fala também sobre isso. Ele está dizendo aqui que aquilo que ele coloca sobre nós é suave. Não vai pesar, não vai machucar, não vai arranhar. A ideia do jugo, aquele instrumento que conduz, ele diz, ó, o meu jugo é suave, diferente do jugo do mundo. Porque o jugo do mundo é pesado. No começo brilha, é bonito, você é o cara, você é linda, você é o empresário, você é o jogador, você é tudo. Mas é uma ilusão, é mentira. Chega uma hora em que esta ilusão, ela é desmascarada. E às vezes é tarde. Porque nós às vezes trocamos o fardo que é leve. E arrumamos peso para nós. Que, consequentemente, irão nos trazer um peso para os dias de amanhã. Existem erros que nós devemos cessá-los imediatamente. Insistir com alguns erros é arrumar fardo pesado para carregar amanhã. Tem coisas que você sabe. Acho que não existe nenhum ser humano aqui. Vou pegar o Aguinaldo, que é funcionário público também, Gabriel, e todos os outros, Renata, quem trabalha como autônomo, mas principalmente quem convive, você que trabalha numa escola, todos, Suelen, todos, Gisele não conta. Que somos tentados. Porque o sujeito aqui fora, ele tenta nos pressionar o mundão. Ele tenta nos levar para um caminho que não é o caminho de Deus. Ele tenta fazer a gente falar igual a eles. Eles tentam nos fazer nos comportar igual a eles. E às vezes, alguns se perdem no caminho e vão. E o fardo que era leve com Jesus fica pesado. Sim ou não? Fica. Uma casa que não tem paz, o fardo está pesado. Não é? Uma vida em que a gente não está sentindo mais as coisas do eterno, mas outras coisas estão dando bem. Tem alguma coisa inversa nesse sentido. E esta semana, segunda para terça-feira, esta palavra veio ao meu coração como uma flecha sobre este homem chamado Moisés, príncipe de Deus, que Deus colocou para ele liderar o povo, levar o povo, tirar o povo do Egito e levar para uma terra boa. Deus deu essa missão para ele. Mas aconteceram 3 fatos que eu quero pontuar com você. Eu nomeio-os como principais.
que impediram da parte de Deus Moisés entrar na terra. O primeiro deles, Moisés não pratica a circuncisão com o seu filho antes de ir em viagem para o Egito. Está lá em Êxodo capítulo 24, melhor dizendo, capítulo 4, verso 20 e 24 e 26. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito, levava na mão a vara de Deus. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou o que está escrito na sua Bíblia aí? O que está escrito na sua Bíblia? Matá-lo. O Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Você confere comigo que no texto está escrito. Olha como é que as coisas se deram. Dias antes, o Senhor se manifesta a ele no deserto. A sarça se pega fogo. E o Senhor fala com Moisés. Moisés é hebreu. Moisés sabe da obrigação da circuncisão. Moisés sabe que esse papel é dele, homem. Ele, não eram as mulheres que tinham que circuncidar. Era o homem que tinha que circuncidar os seus meninos. Deus acaba de falar com Moisés. Deus lhe dá uma missão. Deus diz para ele: você vai fazer o meu povo ser liberto. Agora, vá para lá. E no meio do caminho, Deus quer matar Moisés? Como assim? Deus, que conversa que é essa? O Senhor me manda para uma missão e quer me matar? Há uma lição nesta primeira reflexão nossa aqui. Deus estava querendo marcar a alma de Moisés. Deus estava lhe ensinando uma das grandes lições, que por mais importante que fosse o seu chamado, por mais importante que fosse a sua missão da parte de Deus em levar o povo para o Egito, como é que ele começa uma trajetória grande se ele já começa descumprindo, descuidando da família? Ele negligenciou circuncidar o seu filho. Deus já pega ele no início da jornada. E Deus marca ele. Há um entendimento que, por maior que fosse, ou seja, uma justificativa, não se pode descuidar da família. Mas essa não é a essência. A lição que Deus estava dando em Moisés, ele, quando não fez a circuncisão para se lançar numa viagem, Deus estava marcando ele, porque ele estava sendo negligente com os seus. E a Bíblia diz que Deus quis o matar. E se não é Zípora, que pega uma pedra e cumpre aquilo que era para Moisés fazer, Moisés estragaria tudo. Estragaria tudo. Não é porque Deus falou algo para nós que a gente pode negligenciar coisas que temos que fazer. A missão é grande, mas não justifica a gente não cumprir o nosso papel como crente, como cristão, como homem do lar, como mulher do lar, como filho do lar. O que Deus estava mostrando é que, por mais forte que fosse o sucesso, eu vou colocar aqui, da jornada de Moisés, por mais ilustre que fosse a carreira dele como libertador, por mais que o sucesso profissional acontecesse na vida de Moisés, primeira lição: isso não substitui um fracasso com família.
não substitui. É uma idiotice, uma tolice achar que aqui em cima do púlpito eu me realizo. Não me realizo. Eu me realizo, e graças a Deus que Fernando está no culto hoje, depois da cirurgia, eu me realizo quando eu e ela estamos servindo ao Senhor. Eu me realizo quando os dois estão congregando junto. Não adianta eu ser uma bênção para vocês e para a dona Fernanda eu não ser. Não funciona. E nós encontramos um segundo episódio de Moisés, que também está em Êxodo 32, verso 18 e 19. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao monte, quebrando-as. Temperamento de Moisés. Da primeira ele resolve: eu vou fazer. Irmão, quem não é fiel nas coisas pequenas, nas grandes o Senhor não coloca. Aliás, tem um valor bíblico, isso é um princípio bíblico. Quem é fiel no pouco, no muito o Senhor faz o quê? Coloca. Moisés sai para a jornada e já ignora que ele tem que cumprir o papel dele como marido, no caso como pai, quando ele não circuncida o menino, quase que mata. E Deus ia matar ele. A mulher dele que faz. Segunda, temperamento, atitude. Moisés, o homem, o príncipe, o cara mais manso da terra. Segundo, ele está no monte. Deus está falando com ele. Deus escreve os 10 mandamentos do sobrenatural. As pedras lascadas, fogo do céu. Escreveu, o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. O Senhor disse para Moisés: desce depressa, que o povo está lá em algazarra. Era para ele tomar uma atitude, mas atitude como homem de Deus. E quando ele desce e ele escuta o alarido, que nós já falamos sobre isso aqui, não era uma canção, era um alarido de guerra, de coisas ruins. Quando ele chega e ele vê que o povo está em pecado, que fizeram um bezerro de ouro, ele pega as tábuas e nervoso, joga as tábuas. Primeiro, Deus confiou para ele. Deus escreveu diretamente na pedra para ele. Agora o externo influencia o interno. E Moisés se perde e joga no chão as tábuas. Ele quebra as tábuas. De novo, o temperamento de Moisés. Deus releva, e quem é estudioso sabe que ele volta depois que acontece tudo, e Deus fala: agora você escreve. A primeira eu escrevi, agora é você que escreve. Algumas lições já era para ele ter aprendido, desde quando ele saiu de lá, de Midian. Temperamento. Terceiro episódio, Números capítulo 20, verso de 7 a 12. Moisés bate, fere na rocha, ao invés de falar a rocha. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha. Repete comigo: falai a rocha. Mais forte: falai a rocha. Ok. Perante os olhos, seus olhos, e dará sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado.
estava na mão dele. Era para ele fazer. A bênção estava nas mãos. Mas é a terceira vez que o temperamento de um líder, de alguém que tinha que ser referência, é a terceira vez em que Deus confia algo para ele. E o seu temperamento põe tudo a perder. Ao contrário da turma que só gosta de falar de misericórdia, percebe que na terceira não foi do mesmo jeito. O Senhor estava diante dele. O Senhor disse: vocês vão falar, você vai falar a rocha. E Arão também não se opôs, porque Arão era o intérprete de Moisés. O Senhor disse: vocês não vão fazer esse povo entrar. O temperamento, porque ele ficou nervoso. Nervoso com a responsabilidade de coisa santa. E aí ele pega a vara e pá. Deus estava ali em espírito. Saiu água da rocha, mas veio a sentença. Por causa disso, você não vai levar esse povo. Em primeiro lugar, Moisés deixou que o seu impulso tomasse a frente da sua fé. Olha, irmãos, não combina ser convertido com pessoas impulsivas. Mas você vai encontrar gente que vai dizer assim: mas eu discordo. Discordo que é endemoniado, que é carnal, que não é convertido. Só isso. Quando a gente é regenerado, segundo a palavra de Deus, nossos impulsos não podem ser impulsos de carnais, porque nós somos conduzidos pela fé. Tem princípios, tem regras, tem uma nuvem de testemunha, demônios que nos assistem e os seres humanos que nos assistem. Mas às vezes as pessoas não sabem nem que a gente é crente, e quando sabe, a gente está na roda dos escarnecedores. Aí que moral tem para falar? O diabo sapateia mesmo. Quando isso acontece, quando a gente age por impulso e deixa a fé em segundo lugar, a gente fica vulnerável a ponto de falhar no nosso ponto mais forte. Aquilo que você é bom. Todo mundo é bom para fazer alguma coisa. Todo mundo aqui, Deus colocou algo para você em especial. Amém, igreja? Todo mundo. Talvez alguns não se deram conta, estão usando só o que Deus deu para ele lá no mundo, embora estejam na igreja. Mas por causa da impaciência, Moisés ficou tão vulnerável no seu sentimento, que ele falhou no ponto mais forte. O ponto dele era de mostrar fé. Ele só ia, o povo estava atiçando ele, o povo estava mexendo com ele. Deus só falou assim: fala a rocha. E ele ficou irado, pegou a rocha e bateu, a vara bateu 2 vezes na rocha. Saiu água, e muita água. Mas o Senhor disse: você não vai entrar, porque você não me glorificou. Você fez com raiva. Você fez para mostrar você. O Espírito de Deus acompanhava a nação. Naquele momento, o homem mais manso da terra se sabotou e lhe faltou justamente a mansidão. Não é interessante? O homem mais manso da terra se sabotou. Pela terceira vez, os seus impulsos. No segundo lugar, Moisés não obedeceu à ordem do Senhor. Deus tinha falado para ele falar com a rocha, mas ele faz diferente. Irmão, não faça diferente do que a Bíblia manda fazer. A igreja entendeu? Diga glória ao Senhor. Um exemplo, não está na Bíblia. Eu vou dar um exemplo. A caneca é para botar aqui, ó. Mas eu discordo, eu vou botar ela aqui. Foi aí que Deus mandou colocar? Não, não foi. Todas as vezes que a gente faz diferente do que Deus mandou fazer,
vai dar ruim. O fardo vai ficar mais pesado. Moisés age com violência. Não teve compaixão, não teve reflexão, não teve oração. Ele bate com raiva. Terceiro lugar, a atitude de Moisés não só foi desobediência e impaciência, mas ele desonra a santidade de Deus diante dos olhos dos outros. O homem que Deus fala assim, ó, você só vai falar. Deus falava com ele. Há um tempo atrás, Deus levou Miriam e Arão para fora do arraial e falou, ó, com Moisés, meu servo, eu falo face a face. E até puniu Miriam, que estava causando rebelião no arraial. Agora, esse homem só tinha que fazer isso. Só que a atitude dele não foi como muitas das vezes a gente quer entender e dizer assim, ah, Deus há de me entender. É lógico que Deus entende. Deus entende que a gente é desobediente. Aqui, ele foi desobediente e impaciente. Mas qual é o ponto principal? É que ele desonrou a santidade de Deus diante dos israelitas. Porque Deus operou o milagre, a água saiu, mas o nome do Senhor não foi glorificado. Temperamento, querido. Moisés havia liderado o exército por 40 anos. Ele chega até as fronteiras de Canaã, mas não entra na terra, porque ele foi um momento incrédulo, e ele perdeu por isso o direito de entrar na terra com o povo. 40 anos liderando uma nação, 40 anos. Agora, depois desse episódio, no Monte Pisga, o Senhor toma ele e fala, sobe, olha a terra. Ele viu. Falou, tudo isso aqui eu vou dar, como eu prometi, a Isaac, a Abraão e a Jacó. Mas nem você vai entrar. Porque você fez o que não tinha que fazer. Moisés estava olhando para a última visão que Deus lhe deu. Quando na segunda-feira essa palavra, eu conversava com um pastor, me veio ao coração perigo para mim, quando as emoções invadem meu coração, e eu não as filtro, e eu começo a quebrar alguns protocolos de regras de segurança. Eu começo a ir por um caminho que não devia nem estar. A última visão de Moisés foi essa. Olha a terra. Se fosse nós, irmãos, como é que seria isso? Último instante de vida, o Senhor disse assim, olha para a terra. Levou ele lá em cima, olhou, então, acabou. Não se achou mais o corpo de Moisés. Foi a última visão, o último momento em que Deus lhe permitiu. E lá naquele monte, Moisés viu ali, Deus deu a ele aquela visão gloriosa da herança, mas ele não entrou. Agora eu te pergunto, o fardo de Moisés, Deus não sabia que já era um fardo pesado? Sabia. Por que Deus chamou Moisés? Porque sabia que ele era a pessoa certa. Moisés não era a pessoa errada. Você não é a pessoa errada. Eu não sou a pessoa errada. É nós que às vezes fazemos o fardo ficar mais pesado. A gente não tem que comprar as dores que não são nossas. A gente não tem que fazer o que não é certo. O fardo está aqui, ó. Mas Deus está conduzindo. Deus está ajudando. Mas tem horas na minha vida que eu vou pegando e vou colocando mais 2 quilos nas costas. Quem aqui foi do exército ou fez treinamento em forças especiais, sabe como é que é. Os caras põem lá 5 quilos nas suas costas. Determinado lugar põe mais 5, são 10. Determinado quilometragem põe mais 5, são 15. No final de uma caminhada, você está andando assim, ó. Porque o fardo é pesado. Moisés deixou, por suas atitudes, que o fardo ficou pesado. E foi isso que na segunda-feira Deus tratou o meu coração. Quando eu aumento o meu fardo, Deus quer me fazer ser feliz.
Deus quer me fazer rir, Deus quer me fazer ser abençoado. Aí eu vou lá com o meu temperamento e eu faço coisas e ponho pedras no meu fardo. E o fardo vai ficando pesado. E o que é pior, irmão? Fardo esse que a gente não aguenta carregar. Não aguenta. Tem coisas que não era para a gente estar carregando. A gente está carregando de teimoso. E o diabo está, é isso aí, você vai em frente. Ele quer matar, pô. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Deus não dá nada para nós que a gente não possa suportar. E este homem, o homem mais manso da terra, ele falha no seu temperamento. Fruto do Espírito. Elenca-se lá. Entre eles, domínio próprio. Domínio próprio. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. O homem de Deus tem o Espírito Santo. A mulher de Deus tem o Espírito Santo. Ela não precisa aumentar o seu fardo, porque Jesus já disse para ele, ou para ela, ou para nós: pegue de mim o meu jugo que é suave, e fique comigo que o meu fardo é leve. A gente não precisa dos exemplos, dos hábitos, das práticas, do estilo. O problema é que às vezes a gente quer ser estiloso do mundo. Estilo, quero ficar moderno. Quero ficar moderno. Quer ficar moderno? Quer? É mais importante. Deus está com a gente na mesa. Oh, meu Deus. É mais importante na jornada. A gente está lá, dando um passo de cada vez, mas Deus está com a gente. Adianta eu estar, puxando. Quando eu olho para trás, cadê todo mundo? Ué, você foi no ritmo que Deus não mandou você ir no ritmo. Sabe, querido, esta é a palavra. Realinhar é preciso. Um dos segredos da gente acertar é realinhar. É o segredo que muitas das vezes a gente não está querendo fazer. Estar alinhado significa estar na linha. E realinhar significa trazer de volta aquilo que fugiu da linha. E eu estava pensando quando Deus falou comigo segunda-feira. 2 exemplos. Um eu peguei de um livro. O primeiro exemplo é de um foguete que vai ser lançado. Ele tem uma programação. Essa semana ia ser lançado um foguete. Acho que foi nos Estados Unidos, alguma coisa assim, não é isso? E ele, na hora de lançar, deu problema. Não foi. Aí remarcaram a data. Também não pôde. Porque se o foguete não sair alinhado, imagine, alinhado, ele tem uma programação. Se ele sair 0,000000003, ele sai assim, mas ele não vai atingir aonde ele tem que atingir, porque ele está desalinhado. Quem está entendendo? Eu era menino, não de Barbacena, mas de Santos, quando ajudava meu pai como servente de pedreiro. Olhe bem para essa coluna aqui. Os irmãos já perceberam o mistério que tem nessas colunas aqui ou não? Todos perceberam ou não? Qual é o mistério? Essa coluna aqui está fora do prumo. Essa coluna aqui, quando construída, está para cá. E essa outra coluna está para cá. Sabe o que faltou aqui, pastor Luiz Vicente? O senhor que é perito? Prumo. Pedreiro devia estar, não sei. Não sei quem construiu, não vou fazer para não responder B.O. amanhã. Mas
Se esticasse a linha, aqui, ó. A ponta da coluna está aqui, ó. Onde está meu pé direito? Ó. Olha aqui. A outra está para cá. Fora do prumo. Desalinhado. Totalmente desalinhado. Gente desalinhado faz lambança. Mulher desalinhada faz lambança. Homem desalinhado faz lambança. Jovem desalinhado faz lambança. Pastor desalinhado faz lambança. Imagine eu chegar aqui, querer imitar alguns aí, chegar aqui com um estilo novo, uma coisa. Irmão, vou ficar ridículo perto de vocês. Totalmente desalinhado. Pastor Kleber, o que deu na sua cabeça? Eu falei, eu estou desalinhado. Imagine eu chegar aqui, metade da minha cabeça loira, um pedaço aqui azul, o outro pedaço aqui roxo, o outro aqui, e você gostando, e você e eu estamos disciplina. E aí o que acontece? Estou falando no meu caso, né? Eu chegar aqui com uma camisa baby look, uma bermudinha, falar, irmão, agora é o seguinte, nós. Está endemoniado, está desalinhado, está perturbado, tomou leite de sapo azedo, o que foi? Não é? O grande problema, querido, é que, às vezes, a gente não quer realinhar. A gente está desalinhado. Vou te dar uma reflexão. Primeiro erro de Moisés, não circuncidou o menino. O que ele tinha que fazer naquele exemplo? Opa, Deus não brinca não. Segundo erro de Moisés, vai, encontra o povo no erro e fica nervoso. Tem gente nervosa aqui essa noite? Tem, levanta as mãos. As pessoas que são nervosas aqui, levanta as mãos, nós vamos orar. 1, 2, 3, vamos lá, continua com a mão levantada. 4, estou descobrindo agora. 5, então depois do culto hoje, pastor Luiz, vamos tacar um banho de óleo nesse povo e põe uma bibliada na cabeça para ver se endireita o quengo, para entender. Nervoso. Impediu Moisés de entrar na terra. Temperamento de Moisés. Eu já trabalhei com pessoas que botou toda a ocorrência a perder, porque deixou o temperamento falar na hora e respondeu todo mundo no processo, por causa de um desalinhado. Lembre-se que tem pessoas na vida que têm decolado para um alvo, sem saber que ao longo do tempo coisas acontecem e a gente precisa se realinhar. Precisa se realinhar. Se eu e Fernanda não tomarmos cuidado, a igreja me desalinha. Como, pastor? Imagine se eu ficar o ano, nunca tiro férias, nunca saio com ela, nunca janto com ela, nunca estou com ela. É só igreja, 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 igreja. Eu estou falando o meu caso, não é o de vocês. De vez em quando vai descompensar. Isso vale para tudo na vida, com os filhos, dentro da igreja. Realinhar. Deus deu uma chance para Moisés, não realinhou. Deus deu a segunda chance, não alinhou. Às vezes a gente começa bem, irmão, mas acontece algumas coisas na vida, sim ou não? Acontece, irmão. Quem que está livre de um problema? Não é? Fernanda foi fazer a cirurgia semana passada, tudo tranquilo, deu só piripaque, só deu ruim. Desalinhou. Mas agora está alinhada. Uma coisa que era para sair, teve que tomar morfina, foi parar na UTI, foi não sei o que, quem ficou desalinhado lá embaixo fui eu. Falei, ô Senhor da glória, negócio que era para 3 horas da tarde, numa linha estranha. Veja, querido, que às vezes a gente começa, Deus entrega na mão da gente uma bênção, um projeto, uma instituição, uma igreja, um ministério, algo para provar, dizer, ó, ninguém dá valor, mas eu vou dar isso na sua mão, porque daqui a alguns anos as pessoas vão olhar e vão dizer, esse é aquele, ele estava lá. Mas no meio do caminho,
Pode acontecer. E o grande problema da gente é que a gente tem dificuldade de se adaptar e se realinhar. Quem não se realinha se perde. Está aqui na Bíblia. Moisés não entrou na terra. O homem mais manso. Quando a gente vê pessoas que não se alinham, elas perdem o foco do alvo e seguem em frente. Pessoas doidas. Doida. Perdeu o foco, mas está tocando o carro. Pega o carro, está brigado. Vou esfriar a cabeça, pega o carro, vou andar. Quando eu abro meus olhos, eu estou no Rio de Janeiro. Andou bem. Está desalinhado, rapaz. A gasolina está cara. Está todo mundo te procurando. Desliga o celular, quebra o celular. Briga com a esposa, briga com a namorada, briga com o marido, briga com o pastor briga com a igreja, chuta, briga. Fica todo mundo louco. Onde está? O que fez? O que é? Quantas coisas eu coloco em risco quando eu estou desalinhado. Moisés colocou a nação em risco, porque ele se desalinhou. Se o homem que tinha que estar alinhado está desalinhado, e a tropa, como é que vai estar? Se o comandante está desalinhado, como é que os subalternos vão reagir? Se o pastor está desalinhado, como é que a igreja vai reagir? Se o pai está desalinhado, se a mãe está desalinhada, como que vai ser essa casa? A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Porque a mensagem sai daqui deste altar. Tem oração, tem reflexão, tem podcast, tem mensagens, tem escola bíblica, tem estudo de palavra, mas eu prefiro seguir os meus sentimentos. Me desalinho. O irmão Gabriel, o senhor marchou muito lá, né? Ainda marcha. O senhor já escutou aquela frase assim, ó. Todo mundo, perna direita, o cara está lá. Aí tem um, quando tu na esquerda, ele está na direita. Aí o mais antigão fala assim, acerta o passo. É? Aí o cara que é ligeiro, ele faz isso aqui, ó. É isso, a malandragem é essa aqui, ó. Então vamos lá. Aí eu estou lá. Os caras estão na direita, eu estou na esquerda. Tá aqui, ó. Aí vem lá um sargentão e fala, acerta o passo, recruta. Aí o cara que é inteligente, ele faz só isso aqui, ó. Realinhou. Esse é o segredo. Isso aí, irmão. De vez em quando eu dava só aquela ganhada assim na força. Eu era a testa, né? Aí de vez em quando eu estava com a cabeça lá em Jerusalém, eu só escutava, tac. Quando eu falava, acerta, pá! Falei, opa, eu não pega. Eu não pega. Realinhar. O prumo do pedreiro. O prumo é a verificação dos seus elementos estão alinhados na vertical. Por que estica a linha? Para ver se bate. Irmãos, pode parecer bobeira. Pode parecer bobeira. Mas se eu for levantar uma parede agora aqui, ó, e eu não fizer o prumo certinho, 0,1 grau aqui ninguém percebe. Mas quando tiver com 5 metros, não é mais 0,1 grau. Está assim, ó. Está igual a Torre Pisa. A gente está... Isso aqui não tem nada a ver. Para quem? Porque começa na base. Repete comigo, começa na base. Se eu começo desalinhado na base, quando essa parede estiver lá com 5 metros, como é que vai estar, irmão? Porque agora a gente olha e quase ninguém fica assim, ó. Mas quando a parede estiver alta, e eu sou bom para isso, para achar defeito, eu chego em alguns lugares e eu falo assim, nossa, o quadro está torto. Acho que isso é toque. Eu falo, nossa, aquele ventilador foi colocado errado. Eu vou nos consultórios, eu falo, mas ninguém viu que esse vaso está torto? Eu acho que é toque. Eu falo, às vezes me incomoda, eu fico assim, ó. E vou mexendo assim, ó.
até alinhar. Porque às vezes 0,0001 grau embaixo, para quem não vai crescer, não é nada. Quem pegou a visão? Eu vou repetir. O desalinho 0,00001, para quem não vai crescer, não é nada. Mas para quem tem projeto, para quem Deus tem uma missão, 0,1 embaixo é uma coisa, mas quando a parede tiver, vai estar assim, ó. Não está aprovado. E muitas das vezes tem que quebrar. Aí tem gente que fala assim: não vamos quebrar não. Vamos fazer o seguinte: engrossa a outra parede, chapisca aqui, vamos fazer um rebocão grosso, a gente tira no reboque. Quem já ouviu isso aí? Eu já ouvi isso aí. Falaram para mim na construção em casa. Eu falei: você está endemoniado? Você está endemoniado, rapaz? Não, isso aí a gente tira no reboque. Tira não, irmão. Porque a base está feita para isso aqui, ó. Para isso. Se eu entortar para cá, eu estou fazendo uma força. Isso é lei da física. Eu estou fazendo uma força diferente da sustentação. É só questão de tempo. O balançar da terra, um carro que passa pesado, a parede vai começar, porque está desalinhado. É necessário a gente fazer uma autocrítica, baseado na palavra de Deus, e observar os nossos ciclos de erro. Amém, igreja? Amém. Isso te traz felicidade? Deveria, né? Porque para ajudar você, eu vou dizer o que o apóstolo Paulo falou. Que o bem que o apóstolo Paulo queria fazer, ele não faria. Mas o mal que ele não queria, espontaneamente ele fazia. Mas ele confessou. Ele buscava. Ele se arrependia. A gente precisa pegar a Bíblia, de vez em quando, alguém de fé, que seja o pastor. Pastor, põe o prumo na minha vida. Está fora. Onde eu estou errando, pastor? Quer consertar? Vem cá. Pastor, eu vou ter que derrubar. Se você quiser consertar. Se você não quiser consertar, isso vai explodir. Vai cair. Vai cair. É casa construída sobre areia. Não tem base. O meu erro, preciso tomar cuidado. Ele não pode virar um efeito dominó. Porque às vezes o meu erro vai atingir meus filhos. O meu erro, por incrível que pareça, irmãos, pode atingir vocês. Como Satanás deseja me desmotivar, deseja me machucar, deseja me aborrecer. Pense num pastor desalinhado. Como é que vai estar o rebanho? Que projeto que vai dar certo? Que ânimo que eu tenho para construir, para fazer quando eu estou desalinhado? Aqueles que são dados a cozinhar, pastor Luiz não vale, que o pastor Luiz a gente vai perder para ele em todos os sentidos. Você fala em fazer bolo, o pastor Luiz sabe fazer. Fala em fazer comida, o pastor Luiz sabe fazer. Fala em fazer salada, sabe fazer. Fala tudo, pastor, então ele está fora. Ele fica como juiz, porque o pastor Luiz, o nosso time, nós vamos perder. Tudo que você fala, o pastor Luiz faz. O pastor Luiz é bom nisso, bom naquilo, bom. Outro dia eu falei: Fernanda do céu, o homem daquele tamanho faz tudo. Sobrancelha ele faz. Pinta a cabeça, sabe cuidar da mulher, sabe cuidar da mãe, sabe cuidar de tudo. Eu não sei nada. Às vezes eu faço umas coisas, eu falo: Deus de poder e graça. Queridos, na vida a gente precisa se realinhar.
nós ainda não morremos, não perdemos a vida. Dá para realinhar. Oh, meu Deus. Dá para procurar a dracma perdida. Você está vivo. Você está viva. Troca o vocabulário. Para de se auto-amaldiçoar, de ser vítima. Você não é vítima de nada, eu não sou vítima de nada. Nós temos Jesus. É Ele quem disse que o fardo dele é leve. O meu erro, se eu não tomar cuidado, pode virar efeito dominó. Por quê? Porque eu errei ontem, estou errando um mês, estou errando 1 ano, 2 anos. São raros os filhos que não seguem os exemplos ruins de seus pais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Ele disse: eu sou continuação do que meu pai foi. Eu falei: não, meu pai bebia pra caramba, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo. Cansei de ver isso. Hoje de manhã, um pastor que pregou para nós lá na superintendência morava num quarto com o pai, a mãe e os irmãos. Um único quarto, um barraco aqui em Guarulhos. O pai dele morreu aos 56 anos de idade. Até o pai morrer, todos os dias o pai batia na mãe. Falou: casa fedia álcool, meu pai bebia todos os dias. Eu, sem chance. Um dia eu entrei numa igreja evangélica. E uma pregação de uma pessoa que não era ilustre. Só disse assim: se você aceitar Jesus, Ele pode mudar a sua história. Esse homem aceitou Jesus, ganhou, só falta a mãe dele. Hoje ele é pastor. 18 anos depois, um menino de rua, que morava num cômodo só, tem casa, tem esposa, tem filhos, é pastor, dirige uma igreja, faz parte da comissão ministerial de ética, porque se realinhou. A gente precisa realinhar. O problema de errar não é o erro em si, mas é a permanência no erro. Porque errar está para nós, mas é a permanência. Agora olha que coisa interessante para a gente fechar. Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Tem coisas que a gente vai dizendo assim: não. Ô irmão, uma hora, segundo Provérbios capítulo 29, 1, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o coração, será quebrado de repente, sem que haja cura. Uma hora Deus quebra e tira. Moisés, Deus não permitiu entrar na terra. A primeira, não circuncidou o filho. A segunda, quebra as pedras da lei. A terceira, ele fere a rocha. Você não vai entrar na terra. Ele aumentou o fardo. Quando a pessoa, irmão, erra, é advertida e permanece errando, isso vai gerando com o tempo destruição para ela mesma, para a casa dela. As pessoas não gostam que eu as discipline na igreja. Não gostam de conversar comigo e pontuar onde precisa mudar. Mas é isso que é pontuar, que é realinhar. Não é para mal, é para bem. Agora, se eu como pastor vejo a igreja do Senhor desalinhada e... Para aí, rapaz, que pastor é você? Não. Errar faz parte da nossa humanidade, mas não é divino permanecer no erro. Jesus não pediu para nos tirar do mundo, Ele disse: livre-os do mundo. Repete comigo: livre-os do mundo. Livrar do mundo. Mateus capítulo 5, você não precisa abrir, do verso 14 ao 17, Jesus chega em Gadara e expulsa o demônio daquele moço, que era uma legião que estava lá. Isso é o que diz o texto. Jesus liberta aquele moço. Gadara
recebe o Messias, recebe tesouro, recebe palavra, recebe libertação. Eles viram o endemoniado que vivia arrebentando corrente, morando nos sepulcros. Sabe o que eles, quando chegaram e viram o moço liberto, limpinho, viram o moço conversando com Jesus, viram o moço transformado, a pergunta é: cadê os porcos? Alguém disse: os porcos, a legião saiu e foi para os porcos. Ele autorizou. Sabe o que aquela cidade falou? Eles tinham tesouro, eles preferiram os porcos. Verso 17, pediram para Jesus: saia do nosso meio. Os porcos eram mais importantes do que a libertação daquele moço endemoniado. Eles não estavam nem um pouco preocupados, estavam preocupados com porcos. Ao invés de estar valorizando aquilo que é bom, valorizou aquilo que é ruim. Preferiu mandar Jesus embora e ficar com os porcos. Jesus não é amuleto. O problema é que às vezes nós queremos fazer Jesus de amuleto. Como? Eu pego a Bíblia. Está aqui. Não, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Pego um texto bíblico, eu pego a famosa caixinha de promessa antiga, que virou amuleto de muito crente preguiçoso, que não lia a Bíblia, ficar tirando um versículo do dia, só que ninguém queria achar lá, vai morrer hoje. Ninguém queria, só tinha versículo top lá na caixinha de promessa. Não tinha um versículo, vai se converter. Só tinha coisa boa. A gente às vezes quer carregar Jesus, quer carregar Deus. Deus não precisa ser carregado, é Ele que tem que nos carregar. Às vezes a gente quer carregar Jesus aqui no bolso da calça. A gente quer carregar Jesus aqui. Como assim, pastor? Não, eu creio em Deus. Eu creio, não. Deus é bom, Deus está comigo. Ué, eu não vejo Deus na sua vida, Ele não te carrega. Você faz tudo o que você quer. Jesus virou um amuleto para você. Com todo o respeito. É um crucifixo. Eu ponho um crucifixo aqui e falo: Jesus está comigo. Mas os princípios que norteiam Jesus, os princípios da palavra de Deus, não são estereotipados na minha vida. Então, eu carrego Jesus, mas Jesus não me carrega. Porque os valores dele eu não permito que sejam acessos em mim. Os valores do eterno não estão inseridos em mim, mas eu tenho. Opa! Você não conhece o meu pastor? Meu pastor é o pastor Kleber Flauzino. Sábado é dia de Santa Ceia, rapaz. Você está pensando que você está falando com quem? Tá, sábado que vem a casa vai encher. Hoje, nem tanto. O Senhor é meu pastor até mexer com os meus interesses. Quando a minha carne fala mais alto, o pastor não tem que falar nada, a Bíblia não fala nada. Jesus virou um amuleto. Jesus não precisa que a gente carregue Ele. Ele quer nos carregar. A gente às vezes quer mudar a regra. O fardo, às vezes a gente aumenta o fardo. Moisés trouxe para si um aumento de fardo. Porque ele chegou no Monte Pisga, subiu o Monte Nebo, e chegando no Pisga, o Senhor fala: veja a terra, mas você não vai pisar. Quais seriam os passos que Moisés... E eu fiquei pensando sobre isso. Quais seriam os passos que Deus ainda permitiria a Moisés vivo, hein, irmãos? Moisés poderia entrar na terra. Pega essa visão com você, essa pérola. Moisés poderia ter tido mais tempo com Josué. Moisés poderia ter tido mais tempo com a sua própria esposa. Moisés poderia ter dado mais instruções. Mas antes que o mal fosse maior, passou. Eu fiquei pensando quantas das vezes as nossas emoções nos sabotam. E essa semana, conversando com o pastor Enoque Caló, ele disse isso, essa frase é dele: nossas emoções, sem controle, nos afastam do propósito. E há um livro de um autor chamado David Barum, são as leis de Moisés para a gerência. E esse livro ele tem uma aula extraordinária das coisas fantásticas que Moisés, quanto um gestor, fez. Mas, diante da pressão, o livro aponta um desequilíbrio.
O homem que fez muita coisa, ele anulou a sua entrada na terra prometida por causa das emoções. E o fardo ficou pesado. E eu termino a palavra. Nosso fardo pode ficar leve ou eu posso aumentar. Acho que foi você que falou outro dia um negócio desse que você repetiu na escola, uma frase que eu disse aqui. E é verdade. Não comece nada que você não possa terminar. Você não tem controle, então não começa. Não aumente o seu fardo. Pastor Lucena pregou uma mensagem numa Santa Ceia. E eu lembro da irmã Neuza, que a irmã Neuza repetiu isso no carro quando estava comigo de carona naquele dia. Lembra da mensagem? Não quer ter trabalho com boi? Não tenha boi. Lembrou, irmã Neuza? Ué, você está reclamando do boi? Não tenha boi. Boi tem que cuidar. Não aumente o seu fardo. Agradeça a Deus por aquilo que Deus te deu. Aprenda a conviver com aquilo que Deus te deu. Vai dando passos certos, irmão, ó. Firmes. Deus vai te sustentando. Não queira fazer algo que você está perdendo tudo. Está perdendo a comunhão. Está perdendo a vida. Há quanto tempo alguns de nós não choram mais durante as orações, orando, sentindo a presença de Deus? Há quanto tempo os cultos já não são mais saborosos? Porque a gente tem a mania de colocar como culto bom aquele que está lotado, aquele que tem isso. Não, o culto bom é a gente que faz. O culto bom é onde Jesus está. Ele disse que onde tiver 2 ou 3 pessoas, Ele está lá. Então, se eu estou aqui adorando Ele em espírito e verdade, meu irmão, Ele está ali. Mas às vezes eu fico aumentando o meu fardo. Uma certa vez, e eu gosto muito disso, gosto de bicho, mato, e eu comecei a criar animais. E chegou uma hora que esses animais começaram a exigir demais. E eu sou daqueles que, se você não pode cuidar de bicho, não tenha. Não maltrate e não terceirize. E eu comecei a olhar e ver que eu tinha que ir lá limpar o coxo. É legal quando você leva um amigo na chácara, né? As pessoas, ai, que cavalinho bonito, ai, que cardeirinho legal, nossa, que coisinha lindinha, todo mundo, belezinha. Mas tem que comprar ração, tem que casquear a cabra, tem que casquear. Tem uns bodes que são nervosos, então você tem que travar ele numa chave de perna, meter e casquear, o bicho é bravo. Tem que limpar a baia, tem que ordenhar as cabritinhas quando elas estão com leite, porque senão ela vai ter infecção. Dá trabalho. E eu falei, para aí, eu sou pastor, pô. Eu já tenho essas ovelhas aqui. Dá, não dá leite, né? Não dá, mas dá trabalho. Eu falei, não, esse negócio está me roubando. Aí meu irmão ligava e falava assim, Cleber, preciso ir lá hoje levar lá. Falou, tem escola dominical. Eu falei, não, tem que levar lá, que estou trabalhando, mas tem. Eu falei, para aí, tem alguma coisa roubando nós aqui. Não vai para a escola dominical? Não, porque tem que ir lá. Falou, está errado. Vamos realinhar as coisas. Como eu não sou bom para matar bicho, nem minhas galinhas que eu criei em casa eu matei nenhuma. Troquei tudo por ovo lá com o menino lá. Falei assim, pega tudo aí. Mas não, você quer que eu mate? Não mata, não quero me dar nada, não. Vou comer o ovo aqui. Irmão, não matei de umas 30 e pouco galinhas, uns galos índios que eu tinha. Falei, não quero saber, não mata nenhuma. E na minha frente, não. Minhas cabras eu peguei e falei, opa, está roubando meu tempo. Peguei, arrumei um comprador, falei para o cara, você vai cuidar bem? Porque se eu souber que você maltratou, vou autuar você. Isso aqui está começando a me atrapalhar. Tem coisas na vida que a gente tem que ter autoridade, Aguinaldo, para realinhar. Eu prefiro dar um passo para trás agora. Mas, na verdade, eu estou dando 100 para frente. Porque o passo que eu dou agora desalinhado é isso aqui, ó. Imagine que eu quero chegar lá e eu estou desalinhado. Já viu o Beldo?
Ó. Mas lá para a porta, a gente tem que pegar ele e empurrar para cá. Aí você larga dele de novo, ele está lá. Oh, Jesus. Meus tios eram assim. Tio, vai para cá. Lá vai nós pegar os tios bêbados. Desalinhado. Então, às vezes, é melhor a gente... Para aí. Porque senão, a gente vai aumentar o fardo. E de tudo que eu falei, eu quero que você só pense numa coisa. E a família de Moisés? E as coisas que Moisés poderia ter feito? Mas, um grande homem de Deus, não estou falando mal dele. Está nas escrituras para a gente aprender. Você acha que eu não tenho meus defeitos? Para caramba. Realinhar. Não aumente o seu fardo. Pegue só o seu. Está bom demais. Sim ou não? Quer ver uma coisa? Você acha que eu quero trocar o meu fardo com o pastor Luiz? Nem ele quer e nem eu quero dele. Não quero o seu fardo não, Jacira. Só aquela mel deve dar um trabalho. E a irmã Rita, que é paz e amor. Não, também não quero o fardo dela, não. E o Marcos, olha o galã, engenheiro Marcos. Sempre assim, olhar altivo. Galanzão, Superman, tal. Quero não. Cada um com o seu fardo. Eu sei aonde eu preciso realinhar. Tem hora, irmão, que é melhor a gente abrir mão de algumas coisas antes que a gente perca aquilo que tem. Porque quem não é fiel no pouco, o que diz a Bíblia? No muito, o Senhor não colocará. Não aumente o seu fardo. Porque pode ser que você, além de você, ou de nós, a gente carregue peso. Mas meus netos, a igreja, cuidado para não aumentar o fardo da igreja. Porque tudo nessa vida, nós vimos aqui em Provérbios, que tem uma hora que Deus repreende, depois Ele quebra e fala, não tem cura não. Ele tira. Com o homem mais manso da terra, Ele não deixou entrar na terra prometida. Pense nisso. Vamos ficar em pé.